na idade dos sonhos, que tá na idade de sonhar em ser alguma coisa, em ser alguém, em galgar a sua carreira, hoje não pensa em nada. Como é que eu posso imaginar um jovem que não tem um sonho? A cidade tem assumido o seu papel de mercadoria. Então a gente acessa a cidade a partir do momento que a gente tem o recurso para acessar ela. E aí, por intermédio da moradia, que se a gente tem recurso para morar num bairro bacana, a gente vai ter transporte público, a gente vai ter praças, a gente vai ter acesso ao cinema, a gente vai ter diversas coisas, inclusive o que é oferecido pelo poder público enquanto saúde, educação, enfim. Quem não tem acesso a essa cidade, ela vai sendo excluída, né, imediatamente. Então se constrói uma cidade paralela. Por quê? Porque ao passo que ela está fora da cidade, ela mora fora do que nós vemos enquanto cidade construída, mas é ela que faz movimentar a economia nessa cidade. Agora você imagina o que é para uma adolescente, para uma mãe, para quem tem vínculo, ou o próprio adolescente, perder o vínculo familiar. E aí vai para uma estrutura que em nada se parece com o vínculo familiar. E aí você tem que ficar o tempo inteiro em estado de alerta, de proteção. Falta muito estrutura nos bairros para garantir educação, acesso a esporte, a lazer, a cultura, isso falta. E o porquê de não se chegar, eu acho que é um processo histórico que para se resolver demora um pouco, né? E talvez demore muito. Mas é um processo histórico que a gente viu, e aí é um discurso muito recorrente, o desenvolvimento da cidade sem ordenamento, as ocupações irregulares e as desculpas e depois desculpas reafirmadas com decisões judiciais de não se poder investir em políticas públicas em locais de invasão, locais que deveria ser de preservação ambiental, como Nova Esperança, Nova Malvinas, Ilha Leocádia. Então existem alguns lugares ali, Lagomar, Fronteira, também tem algum conflito jurídico nesse sentido. Isso atrapalha muito. Agora, Marquinhos, eu acho também que é fundamental que os pais eles tenham os filhos estudando próximo às suas casas. Isso é importantíssimo, porque a gente devolve aos pais uma responsabilidade de participar do ambiente escolar. Cada vez que a gente participa de alguma coisa assim, principalmente ligada a jovem, porque é o público que mais nos procura, a gente faz várias reflexões, assim, às vezes eu fico um pouco murchinha, assim, porque eu lembro de alguns que a gente perdeu, né, e de tantos outros que a gente não consegue alcançar, porque a gente não tem pernas e braços para acolher todo mundo, né, e trazer todo mundo dos lugares que a gente gostaria. A gente sabe que tem muito jovem querendo participar, nossa sede é no Sol e Mar. Só que quando a gente tem uma escola próxima à nossa casa, a gente acorda meia hora antes e deixa o filho na escola. E o filho volta para casa com mais segurança, não precisa ficar balançando de ônibus para cima e para baixo e nem ficar circulando na cidade com tudo que a cidade oferece de ruim. Para além disso, o pai presente no dia a dia da escola, ele melhora a condição da escola. Porque o que acontece hoje é que é muito difícil você ver os pais participando do universo escolar. Muito difícil. Estou falando que minha filha estuda numa escola municipal, num bairro de classe média alta, uma escola de qualidade positiva, mas que os pais não participam com a efetividade que deveriam. Imagina aqueles que saem do Lagomar, da Nova Holanda, da Nova Esperança, com toda a dificuldade do dia a dia, para deixar o filho na escola do bairro, como é que eles vão acompanhar? E estando mais longe ainda não acompanham. Fazendo blitz. Fica aqui no centro agora fazendo blitz, enquanto o índice de assalto dentro da nossa cidade aumenta e aumenta muito e muito. Tá? Se eu não tenho liberdade para consumir, eu vou ser livre para quê? E aí justifica talvez a prisão, a nossa população carcerária, que são os mais pobres, os negros, os moradores das periferias. Não quero aqui dizer que só quem comete crime no Brasil são os pobres, negros e moradores de periferia. Ao contrário, só que esses são os que normalmente a gente vê na televisão
que a gente vê nas cadeias e o que a gente vê no sistema prisional e o que a gente vê no CRIAD, o que a gente vê na Fundação Casa, o que a gente vê nesses espaços que seriam de ressocializar. A nossa legislação, que é o ECA e os avanços que a gente já teve na legislação, ela nos garante direitos para a população jovem e para os adolescentes. E esses direitos são direitos à educação, à saúde, à moradia, à cultura, a lazer, a esporte, a tudo isso que a gente sabe. Só que o próprio Estado não garante esse exercício do direito. Então a gente não tem esse direito garantido por quem deveria garantir, porque a legislação diz. E aí, como o Estado não garante, ele assume um atestado de irresponsabilidade, de incompetência, e a gente a gente vê uma proposta absurda como essa de se reduzir a idade penal porque nada mais funcionou. Então, se nada mais funciona, o processo de ressocialização não acontece, as cadeias são as piores, as escolas não funcionam, as escolas públicas não funcionam. E aí a gente coloca na cadeia todo mundo de 16 anos, de 14 anos, de 12 anos. Isso é um atestado de incompetência do Estado, que tem uma legislação elogiada o mundo inteiro, que é a legislação que trata da criança e do adolescente no Brasil, e não consegue se fazer isso acontecer. Os caíndios da Legião Urbana, quem me dera ao menos uma vez acreditar por um instante em tudo que existe e acreditar que o mundo é perfeito, que todas as pessoas são felizes, né? Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Então, os sonhos, a ausência de sonhos, a falta de expectativa de um futuro melhor e a busca de um caminho mais rápido, seja talvez o caminho da criminalidade, das drogas, e a gente pensar na história, quantos momentos de higienização existem, né? Será que essa questão da maioridade penal, né, não é mais uma estratégia de higienizar? Vamos limpar, vamos tirar uma boa parte e vamos escondê-la em algum lugar. De repente aconteceu alguma coisa, uma rebelião, matou, né? Mas matou porque eles se revoltaram, né? Então tem sempre uma justificativa. Enquanto Pastoral da Juventude, a gente que está na militância já vamos fazer 40 anos em nível de Brasil, né? 30 em nível estadual. A gente está na militância pelos direitos dos jovens, né? Pela vivência integral da vida dos jovens. Então a gente sempre ocupa não só o espaço da igreja, a gente nem sempre está só no eclesial, mas também a gente tem a luta no social, que a gente não pode separar a igreja do ambiente social. Dou R$10 se você for ali deixar aquela mala debaixo da árvore e me avisar quando os policiais forem pegar. E nas palavras dele, ele disse o seguinte: o meu primeiro contato com o tráfico e com os policiais foram os policiais recebendo propina e os traficantes botando comida na minha mesa. E ele disse: como você quer que eu respeite um policial, que eu pense em lei, que eu pense no certo e no errado? Como que a sociedade, ao invés de pensar em prevenir, em cuidar dessas crianças, porque a gente está falando de crianças, o menino tinha 4 anos, ele com 16 estava lá no CRIAD, com 4 anos ele já tinha sido inserido naquele momento. E enquanto isso a sociedade quer diminuir a punição, ao invés de investir na vida dessas pessoas. Eu acredito que o maior problema nisso tudo seja que a sociedade ela não tem a capacidade de olhar para quem é pobre, para quem está na favela, como um ser humano, como uma pessoa que precisa de oportunidade, como alguém que precisa ser ouvido, precisa ter escola. Os bandidos como os nossos amigos, como os nossos heróis, aqueles que nos protegem, que nos dão dinheiro e que nos dão o que a gente precisa. E a polícia como a errada, a que sobe o morro, a que mata a minha família e a que me dá um esculacho. Então, até que ponto a gente entende a realidade onde eles vivem, onde a gente vive, né? Ele é sempre marginalizado. E uma outra coisa que me incomoda muito é quando fala de vamos produzir atividades para os jovens. É sempre às vezes uma postura de ocupar
né? De ocupar para que ele não esteja no tráfico, e eu não sei, eu não concordo muito com isso, eu acho que não é bem por aí, porque eu acho que isso às vezes não envolve tanto os jovens nessa decisão do que eles querem, né? Mas a gente pensa por eles e acha que eles têm que estar no futebol, que eles têm que estar na não sei aonde, né? Mas não pensa com eles o que eles querem, eles não são protagonistas dessa escolha. A gente recebe na saúde mental meninos que vêm do DEGAS e de outros espaços, né? Que estão cumprindo medidas, né? E há pouco tempo agora me deparei com uma situação e a gente recebe para uma avaliação em saúde mental, né? Esse menino está tendo algum sofrimento psíquico, enfim. E a gente vê que às vezes eles são medicalizados nesses espaços de internação para não evadirem. Às vezes eles não têm nenhum outro tipo de comprometimento e a gente vê que eles são medicados para não evadirem. Então acho que isso é muito grave. Isso coloca assim várias questões pra gente, assim, só queria trazer para poder compartilhar com vocês, assim, que a gente também vive momentos de muita angústia recebendo esses casos, né, dessas situações desses meninos. Mas é incrível como que a sociedade rotula as crianças que estão sob a nossa guarda, já considerando que são miniaturas de marginal. Então, uma experiência que nós discutimos na secretaria, com o pessoal da SUB, é que o lugar onde esses meninos estavam, que era no Semaia Virgem Santa, era um lugar muito parecido com prisão. Vocês não conhecem, a Virgem Santa é um bairro muito afastado aqui da cidade, um isolamento social completo, e são 3 prédios. Nós desocupamos 2, trouxemos as meninas para a cidade, trouxemos os meninos também, querendo dar a eles um outro espaço que pudesse ter mais a cara de casa, como prevê a legislação, a normatização toda, e não aquela cara de prisão, como era lá no Semaia Virgem Santa. Enfrentamos uma resistência enorme. Na Velho Campos nós não conseguimos nem terminar a mudança. Fizemos a mudança dos móveis e a vizinhança, quando soube que ali iam crianças do Semaia, foi uma movimentação intensa para a imobiliária e nós não conseguimos terminar a mudança e trazer as crianças para lá. Colocamos aqui no final de Eusébio de Queiroz, nossos adolescentes, na época eram 5, 6, né, Leia? Aqui no final de Eusébio, e a minha irmã, que também mora aqui nessa rua, era cobrada. Ué, a Ivânia está trazendo a FEBEM aqui para junto da nossa rua. Ficamos alguns meses e por problema de valor de aluguel tivemos que sair dali e fomos para o Miramar, para Getúlio Vargas, por sinal, nos fundos da minha casa, na rua que fica nos fundos da minha casa. Aí a vizinhança: Ivânia, eles estão vendo televisão até tarde. Ivânia, estão catando cigarro na rua. Ivânia, eles estão brigando na varanda. Cada dia uma reclamação. Mas assim, de uma forma geral, a gente só acredita na socialização e na ressocialização dessas crianças e adolescentes se eles não estiverem em ambientes, em estruturas como a gente tem a FEBEM ou mesmo a Casa Lar, como chamam em São Paulo, mas que não é nada de Casa Lar, a estrutura é de presídio, Padre Severino, enfim. Então, para a gente apontar a saída, a gente tem que apontar saídas que façam com que esses meninos, numa situação de risco social, enfim, de vulnerabilidade ou de conflito com a lei, eles estejam num ambiente mais humanizado. Então, assim, é tempo, não é do dia para a noite, né? Mas a gente acredita que muita coisa pode ser melhor. Eu não falo isso. Vamos dizer que a gente consiga subir o morro, tudo quanto é favela, e exterminar tudo quanto é bandido. Ótimo, tá bom. Vamos dizer que essa foi a solução, ótimo. Mas beleza. Mas é muito fácil matar, cara. Mas onde morre 10, vai nascer 20, 30, 100. E esses 100 vão ter fome. Não é só fome de comida, é fome de cultura, fome de uma brincadeira, fome de ser criança às vezes. E se esses 100 não tiverem essa oportunidade, eles vão entrar pro crime. Então é muito fácil matar, é muito fácil prender. Só que isso daí não resolve nada. Esse mesmo rapper, o Eduardo, do Facção Central, diz o seguinte, que hoje as nossas favelas são detenções sem muros. Porque se é para reduzir a maioridade penal, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a favela, vamos cercar. Vamos fazer igual naquele filme, o B13. Vamos cercar tudo.
Porque se daqui a pouco vão botar a menoridade penal para 12, 10, daqui a pouco o cara vai nascer na favela, o cara tá preso. Como já disseram, já é praticamente, porque existe toda uma cultura em cima disso. Prender pra quê? Qual é o objetivo de se colocar alguém na cadeia? Independente, adulto, jovem, qual é o nosso objetivo em colocar alguém na cadeia? Seria para simplesmente afastar a pessoa do convívio social? Ou seria realmente para uma reinserção social, né? Uma medida de... onde ela possa sair dali alguém melhor, alguém com uma perspectiva de vida, porque a nossa cadeia não faz isso. Vamos combinar que o nosso sistema hoje carcerário, ele não tem esse objetivo. Ele não recupera ninguém. O cara entra ali, às vezes, porque roubou, porque tava com fome, sai de lá sabendo refinar cocaína, sai de lá sabendo montar arma, desmontar arma, sabe todo o esquema. Aquilo lá é faculdade. Seja para a juventude, seja para as crianças e para os adolescentes, seja para quem for. A gente tem que discutir políticas públicas, a gente tem que discutir política, tem que ter espaços iguais a esse para a gente poder discutir. Seja aqui no centro, seja nas periferias, que também é importante a gente levar esses espaços de discussões para lá. Não só a violência física, a violência da agressão, o extermínio da morte, mas o extermínio à cultura, o extermínio ao direito, a violência contra o jovem, verbal, seja ela qual for. A questão direta do assassinato, dos crimes mais violentos envolvendo menores de idade, enfim, crianças, adolescentes, jovens, isso é lógico, a dor ela é uma dor que incomoda todo mundo, que mobiliza, que sensibiliza, que comove, e nós não estamos aqui dizendo que não deve ter. Pelo contrário, a gente compartilha de tudo isso, a gente acha que é um absurdo a violência, a gente acha que é um absurdo os jovens matarem, os jovens cometerem crimes abusivos, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Isso vai à contramão do que a gente defende, que é o princípio fundamental da vida e da liberdade. Então qualquer crime nesse sentido a gente também acha que é um absurdo. Porém, a legislação, eu tenho dito que ela serve para uns e não serve para outros, ou serve para uns de um jeito e para outros de outro jeito, né? E aí a gente vai de novo se pegar num discurso que precisa ser feito até para convencer aqueles que querem defender esse tipo de ideia, de que a legislação ela não pode ser tratada de forma excepcional, em exceção. Toda hora a gente abre uma exceção, toda hora abre uma exceção, por uma comoção social formada pela mídia, formada pelos grandes donos de empresas de comunicação, enfim, com interesses que a gente sempre soube quais foram os interesses deles no Brasil afora. E essa campanha ela não pode modificar a legislação pura e simplesmente por um noticiário negativo, por um ato de exceção. Então só é livre quem consome. Então, quem não tem condições de consumir, não precisa ser livre. Né? E aí consumir, eu estou falando em todos os sentidos, inclusive consumir o direito, pagar um bom advogado. Né? Quem não tem esse direito não vai ter nunca embargos infringentes. Né?